e senhores, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Cortando com Ariel Fernandes, que pode ser visto todos os dias pela sua TV Mar, canal 25, para quem é assinante NET. Daqui a pouco a gente vai estar mostrando aí quais as outras opções para você assistir a programação da TV Mar. Mas hoje, uma terça-feira maravilhosa, linda, né? O sol aí aparecendo, choveu um pouco pela manhã, não foi, Josiel? Choveu um pouquinho, mas está aí, as nuvens querendo também tomar espaço aí no céu, mas com certeza a gente tem todos os motivos para ter muita alegria, muita esperança, porque tivemos a oportunidade de abrir os olhos, a oportunidade de respirar, e enquanto a vida há esperança. A gente deseja uma terça-feira de muita paz, de muita alegria, de muita saúde, de muita prosperidade, de muita criatividade, que a gente possa pedir a Papai do Céu para nos inspirar, para que a gente possa dar um drible aí nas adversidades, nos problemas, na crise, se é o caso, mas que a gente possa ter criatividade, mas muito além das criatividades, que a gente possa colocá-las em prática para que a gente possa conseguir dar esse drible aí em tudo que não presta nesta vida. O que presta a gente precisa abraçar e valorizar cada vez mais. O nosso programa pode ser visto todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre às 8h50 da manhã, aproximadamente, e aí você pode assistir. Para quem é assinante NET, de repente você quer indicar o nosso programa, você pode indicar pelo portal gazetaweb.com. Tem como a gente ver, seu diretor? Tem como a gente ver aí a Gazeta Web, lá no maior portal de notícias de Alagoas, do lado direito, aí nessa setinha, onde está aparecendo aí o nosso querido Viderlan Araújo. Clica aí nessa seta e aí você vai estar assistindo a programação da TV Mar, canal 25. A outra opção é lá no YouTube, nós temos um canal, você vai digitar na primeira página, TV Mar, canal 25, vai dar um enter, vai aparecer a primeira página da TV Mar, clica outra vez em cima e aí estão os nossos programas atuais. Portanto, muito obrigado aos nossos telespectadores, senhor diretor, obrigado aos nossos internautas, né, que têm acessado toda a nossa programação, e toda a TV Mar fica muito feliz com a sua participação. E você pode, em falar em participação, você pode participar da TV Mar através do nosso WhatsApp, que é o 98 107 9872. Você pode mandar um WhatsApp para a gente no 98 107 9872. Você que pegou aquele flagra na rua, no trânsito, no bairro, na sua cidade aí, no seu bairro periférico, se você teve algum problema lá no posto de saúde, na escola do seu filho, algo que você vem insistindo com o poder público, manda para a gente, que tem uma equipe aí coordenada pelo diretor Vonei Malta, está lá a Patrícia Barros, está lá a Laira Santa Rosa, Paulane Santos, todos aí esperando o seu contato para poder publicar as suas necessidades ao conhecimento da sociedade e muito especialmente ao poder público. Hoje no nosso programa já está aqui no nosso estúdio o pastor presidente das Assembleias de Deus em Alagoas, o reverendo Orisvaldo Nunes, ele que é presidente de uma igreja centenária aqui no nosso estado, e aí ele vai falar sobre qual o significado da Páscoa para os evangélicos, né? Para os cristãos, para os evangélicos, e ele vai falar tudo, a gente vai descascar mesmo, a gente vai buscar todas as informações para que a gente possa ampliar o conhecimento e saber do significado desta festa, desta data comemorativa tão importante para os cristãos, tá certo? Talvez a gente também esteja vendo aí, possivelmente, uma reportagem sobre a exposição fotográfica promovida pelo Instituto do Meio Ambiente. A gente está aguardando, mas possivelmente vai dar para a gente ainda mostrar para você sobre essa exposição, tá bom? A gente vai continuar o programa e algo muito importante é que a Anvisa autorizou a prescrição e manipulação de medicamentos à base da planta Cannabis SP
incluindo aí o THC. A autorização vale tanto para medicamentos registrados na Anvisa, que contenham as substâncias, quanto para produtos que contenham as substâncias a serem importadas em caráter de excepcionalidade para tratamento de pacientes brasileiros. Tanto o canabidiol quanto o THC são substâncias encontradas na maconha e que, segundo estudos científicos, têm utilidade médica para tratar diversas doenças, especialmente as doenças neurológicas. A resolução da Anvisa foi publicada ontem no Diário Oficial da União. Está aí a maconha sendo descoberta no aspecto de tratamento para algumas doenças, especialmente as neurológicas, tá certo? E o Ministério da Saúde acaba de liberar 88 milhões para custear os testes rápidos de gravidez por meio do Sistema Único de Saúde no estado de Alagoas. A ação reforça a atenção e o cuidado do governo federal com as mulheres gestantes que vivem nos municípios aderidos à estratégia Rede Cegonha. O teste rápido de gravidez é indicado para mulheres adultas, jovens e adolescentes que apresentem atraso menstrual igual ou superior a 7 dias e está disponível em todas as unidades básicas de saúde. Com os resultados do teste, os profissionais de saúde podem detectar precocemente a gravidez para início do pré-natal em tempo oportuno. E às vezes eu fico pensando que alguns investimentos do governo federal não valem para muita coisa, porque a gente vem mostrando toda a mídia, o governo investindo às vezes pesado, em mídia, mostrando o importante de usar o preservativo, os riscos de doenças, de gravidez indesejada, fora do tempo, e aí parece-me que o pessoal ouve de um lado, sai pelo outro lado e ninguém toma as devidas providências pelo número de mulheres grávidas e especialmente adolescentes, jovens e adolescentes no nosso país. Ontem eu estava vendo uma matéria de uma mulher com 7 filhos e com o último agora, mais um na barriga, o 7º está na barriga e o 6º teve um problema lá que a criança parece que sumiu, fugiu de casa ou algo do gênero e aí 4 está com a mãe, não sei quantos está com o pai, enfim, sai doando os filhos, e eu não sei porque que o SUS não logo no 2º filho já opera essa pessoa, impede essa pessoa de ter mais filhos. Não sei se eu estou sendo inconstitucional, mas, sinceramente, é um número muito grande de crianças nascendo sem os devidos cuidados. A gente vai visitar aqui rapidinho a nossa Gazeta de Alagoas de hoje. Polícia Federal investiga ameaça a procuradores do Ministério do Trabalho, tá certo? Tá aqui a sua Gazeta de Alagoas, vem sempre com essa embalagem aqui, ó. Você pode tornar-se um assinante Gazeta de Alagoas, ligando para o 4009-7999 e você vai estar fazendo a sua assinatura para receber em casa cedinho, com muito conforto, todas as notícias de Maceió, de Alagoas, do Brasil e do mundo. Tá aqui a Polícia Federal investigando essas ameaças e esses procuradores, eles estão investigando prefeituras, que é de praxe, que não tem nada fora do normal, e aí possivelmente essa ameaça veio de algumas prefeituras, é o que dá para entender nessa divulgação dessas notícias, dessas manchetes, tá certo? E a gente está vendo aqui, alagoano de 35 anos recebe pulmão artificial, é o primeiro feito no nosso estado, foi feito ali no Hospital Arthur Ramos com um médico vindo de Recife, e a gente está sempre falando aqui que a gente acredita que vai um dia ter solução, se não para tudo, para quase tudo. Nós vamos fazer o seguinte, vamos a um rápido intervalo, a gente daqui a pouco vai estar falando com o pastor presidente da Igreja Centenária, a Igreja Assembleia de Deus do Estado de Alagoas, ele vai falar do significado, da importância da Páscoa para os cristãos. A gente vai para esse rápido intervalo, não sai daí, a gente volta já.
Ana, você já terminou de passar as roupas? Traz aqui pra mim. Ana tem 13 anos e teve sua infância destruída trabalhando como doméstica. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting
coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Pois é, estamos de volta. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Jaetes Ferreira. Fez 90 anos na última sexta-feira. Fui lá no aniversário dele. Estava lá metido a garotão. Nunca vi um cara com 90 anos metido a garotão. Falei para ele que tenha cuidado, mas foi linda a festa, viu, Ferreira? A família dele toda lá reunida, os netos, que ele fala, esses caras, godão, só quer saber de beber. E o Jaetes magrinho, garotão, dirigindo o seu cadete, que eu sou louco para comprar aquele cadete verde dele, mas ele disse que não vende de hipótese alguma. Um abraço para ele, toda a família, ele que é nosso telespectador, né? Um abraço também para o meu amigo Wagner Felisdoro, o enfermeiro, ao Francisco Balbino, um forte abraço a essas figuras, tá bom? Obrigado mesmo pelo carinho e pela audiência. Gente, ó, nós estamos exatamente na semana da Páscoa. Ontem entrevistamos o padre Érico para falar da importância da Páscoa para os católicos, para os cristãos. E agora a gente vai conversar com o pastor presidente das Assembleias de Deus no estado de Alagoas, que é uma igreja centenária, né? Completou 100 anos agora em 2015, e ele vai explicar para a gente a importância, o significado, né? Porque eu sempre falo aqui que a gente morre por falta de conhecimento. E quanto mais conhecimento na história, na cultura, né, no significado, é importante para que todos tenhamos exatamente conhecimento de tudo e todos os significados dessas festas comemorativas. Pastor, qual o significado? É o pastor Orisvaldo Nunes, né, reverendo Orisvaldo Nunes. Qual é o significado da Páscoa para os evangélicos? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ariel. Bom dia aos telespectadores. É um prazer imenso poder cooperar com vocês, trazendo alguma palavra de esclarecimento na medida do possível. Pois é, e qual é o significado, né, de Páscoa, né, dessa festa que é celebrada no mundo inteiro? E a gente sabe que o católico é cristão, o evangélico também é um cristão, mas falando do cristão evangélico, como a gente costuma falar, qual é o significado da Páscoa? Bem, Ariel, é o seguinte, a Páscoa, na realidade, não é uma festa de origem cristã. A Páscoa é uma festa de origem judaica. É a comemoração da saída dos israelitas do Egito, quando Deus levantou Moisés, e Moisés foi tentar tirar o povo do Egito. Faraó endureceu o coração, Deus mandou 10 pragas, e depois destas 10 pragas, das 9 pragas, veio a 10ª, que foi a mais violenta, que foi a morte dos primogênitos. E Deus disse a Moisés que o anjo iria passar, um anjo destruidor, iria passar pelo Egito, e só havia um meio de que alguém escapasse. Era que houvesse um cordeiro sacrificado e o sangue do cordeiro aspergido nas portas, nos portais das casas. Os israelitas, no dia marcado por Deus, mataram o cordeiro, aspergiram o sangue nas portas de suas casas, e à noite o anjo do Senhor, o anjo destruidor, passou, e na casa que não havia marca do sangue, o primogênito foi morto, no caso, os egípcios. Na casa dos israelitas ninguém morreu,
e na casa dos egípcios todos os primogênitos morreram. Então, a palavra Páscoa é uma palavra hebraica que significa passar por cima, referindo-se ao anjo que passou por cima da casa dos israelitas e não entrou para ferir, porque havia a marca do sangue do cordeiro, provando que aquela casa era de crentes, eram de pessoas que acreditavam em Deus, era a casa de israelitas. Então, na casa que havia a marca do sangue, não morreu ninguém. Na casa que não havia, morreu. Foi grande o pranto no Egito, somente assim foi que Faraó resolveu deixar o povo de Israel partir do cativeiro no qual vivia. Então, depois disso, Deus instituiu que todos os anos, no mês de Nissan, fosse celebrada essa festa comemorativa. Todos os anos os judeus sacrificavam um cordeiro, aspergiam o sangue nas suas portas, lembrando do que aconteceu no Êxodo, na saída do povo do Egito. Então, essa festa originalmente não é cristã, ela é judaica. Justamente nessa festa foi que aconteceu a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque aquela Páscoa era, o Velho Testamento, Ariel, é o mesmo Evangelho. O Antigo Testamento é o mesmo Evangelho. A diferença é que o Antigo Testamento é o Evangelho em símbolos. Deus fala através de símbolos, de figuras, de alegorias. Então, a Páscoa... Já trazendo o Novo Testamento à tona, já revelando o Novo Testamento? Perfeitamente. Então, o Novo Testamento é o Evangelho explícito e o Antigo Testamento é o Evangelho implícito. Então, o Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento. Então, esse fato da saída de Israel do Egito, esse fato do sangue do cordeiro derramado e aspergido na porta dos israelitas, apontava para uma outra Páscoa, para uma Páscoa espiritual, que seria a libertação do povo, de todas as nações, não mais de Israel, mas de todas as pessoas que crescem em Cristo. Quando Jesus veio à terra, João Batista apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 29. Então, João Batista estava explicando que Jesus era o Cordeiro da Páscoa, tipificado na Páscoa dos judeus. Então, o Novo Testamento tem a realidade, o Antigo Testamento tem um símbolo e o Novo Testamento tem a realidade. Então, na realidade, a Páscoa não é cristã, é judaica, que apontava para o Cristo, o verdadeiro Cordeiro que havia de vir. Então, quem crer em Cristo tem o Cordeiro. Em 2 Coríntios, ou 1 Coríntios 5 e 7 diz que Cristo, nosso Cordeiro Pascual, já foi sacrificado por nós. Isso no Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Então, é isto aí. É por isso, pastor Osvaldo, que os cristãos, os evangélicos, eles não comemoram, então, tanto essa questão da Páscoa. Eu estou percebendo o seguinte, que a única ligação da Páscoa com o cristianismo, com Jesus, é o símbolo da saída do povo lá do Egito, de libertação. É isso, eu estou errado? Perfeitamente. A Páscoa do Antigo Testamento era uma figura de realidades espirituais, que para nós evangélicos não acontece apenas nesta semana, é uma realidade espiritual que acontece a cada dia. Cada pessoa que crê em Cristo, cada pessoa que aceita Cristo como seu Cordeiro, como seu Salvador, ele já está celebrando sua Páscoa. Ele está passando da escravidão do pecado. O Egito representa o mundo. Faraó representa Satanás, que escraviza através dos vícios, do pecado, da natureza humana. E quando uma pessoa aceita Cristo, está aceitando o Cordeiro e está passando de uma realidade para outra. Então, para o cristão, a Páscoa é todo dia. É todo dia. A celebração da Páscoa pelos cristãos, Ariel, ela não foi no Novo Testamento, não foi no período apostólico. Ela foi mais ou menos no final do segundo século. Isso. Foi que os cristãos começaram a criar a sua Páscoa anual.
Os cristãos primitivos, os cristãos do primeiro século, eles não celebravam a festa da Páscoa. Na última Santa Ceia, né, que Jesus esteve na terra, foi ali que ele lavou os pés dos discípulos. Qual o significado? Porque a gente vê, por exemplo, os cristãos, de um modo geral, especialmente os católicos, com a ideia da missa, por exemplo, do lava-pé, né? E aquele ato de Jesus, a gente já de cara percebe um ato de humildade. Mas qual o outro significado que o senhor vê naquele ato de Jesus? Olha, o próprio Evangelho de São João, capítulo 13, explica, né, que aquela lavagem dos pés dos discípulos, ela foi simbólica, foi real, literal, todavia com um simbolismo. O próprio Cristo disse a Pedro, naquele momento, quando Pedro disse: Senhor, tu não me lavarás os pés. Eu não sou digno de que o Senhor lave os meus pés. Cristo disse: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Jesus disse: vós já estáis limpos, mas nem todos. Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés. Cristo estava falando da purificação espiritual. Então, Jesus disse: vós já estáis limpos. Limpos como? Limpos pela palavra. Aqueles discípulos de Jesus, durante os 3 anos do ministério de Cristo, tinham sido limpos pela palavra. Em Efésios 5:26, diz que a água é a palavra. Cada vez que você ouve a palavra, cada vez que você ouve o Evangelho, cada vez que você ouve a doutrina do Senhor, você está sendo limpo pela palavra. São João capítulo 15, versículo 3, Jesus disse que a palavra é o que limpa o homem. Então Cristo, quando lavou os pés, estava dizendo a Pedro: Pedro, tu já estás limpo, vocês já estão lavados pela palavra, conforme Efésios 5:26. Todavia, no dia a dia vocês sujam os pés. No dia a dia o povo andava de alparcas, não andava de sapatos como nós hoje. Então o judeu, o oriental, naquela época, ele tomava banho, mas quando ele saía de casa, ele já sujava os pés. Então Jesus lavando os pés de Pedro e dos demais, significa que nós cristãos, mesmo já sendo lavados, no nosso andar diário, nós apanhamos alguma contaminação espiritual. Por isso que é diário. Né? Diário. A Páscoa, ela é diária. É diária. Essa libertação é diária. É diária. Cristo tem que pedir, nós temos que pedir graça a Cristo para que nossos pés, os pés falam do andar, falam da conduta. Então, cada dia, eu preciso que o Senhor Jesus lave meu andar, meus pés, para que eu me conduza como um cristão verdadeiro. Então, aquela água que Cristo derramou nos pés dos apóstolos significa purificação espiritual. Pastor, e a ideia do ovo da Páscoa, do chocolate, do coelho, isso é apenas comercial ou tem algum símbolo, algum significado da Páscoa para os cristãos? Bom, Ariel, essa parte de coelhos e ovos, ela vem da Europa, né? Você sabe que nessa época, na Europa, é o equinócio de inverno, é quando termina o inverno e começa a primavera. Então, os coelhos, eles saem das tocas. Não só os coelhos, como todos os animais. Então, eles saem das tocas. Então, justamente coincidia que quando chegava a Páscoa, os coelhos estavam saindo das tocas. Então, o coelho passou a ser o símbolo da Páscoa, sem ter nada a ver com a Páscoa. Os ovos, que o ovo é símbolo da vida. Da vida. Né? Então, o povo europeu, o povo do hemisfério norte, então, eles pegaram o ovo como símbolo da Páscoa, porque do ovo brota a vida, e eles diziam que do túmulo de Jesus brotou a vida. Todavia, não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com a fé cristã. No século XIX, quando surgiu a fábrica, a indústria de chocolates, então os comerciantes não perdem tempo, se aproveitaram e tiveram a ideia brilhante de criar ovos de chocolate e dizer que é o ovo da Páscoa. Mas isso é puramente comercial, puramente tradicional. As invenções dos homens, né? Os homens são muito criativos. São criativos. Né? E se aproveitaram com o advento da industrialização do chocolate, criou-se o ovo. Vamos ter uma ideia, vamos criar o ovo da Páscoa para a gente vender à vontade. Né? E hoje está tão caro que eu soube que estão vendendo no cartão de crédito um ovo da Páscoa. Mas não tem nada a ver com a fé cristã, é produto da Europa. Foi lá que surgiu por causa do inverno e dos coelhos que saem. A ideia original é que a Páscoa é exatamente
mudança, renovação, é vida, é passagem, o significado de passagem, com aquele símbolo ali do povo quando foi liberto ali da escravidão no Egito. Agora, como é um assunto um tanto complexo da população de um modo geral entender, a história ela propõe que a paixão, morte e ressurreição do Filho de Deus, tornando homem, né, no martírio da cruz, na vitória sobre a morte, oferece a todos os homens a graça da salvação. E que salvação é essa, pastor? Que ideia de salvação é essa que a humanidade precisa entender? Quem não entende? Olha, exatamente a Páscoa judaica, ela representa muito bem a salvação, né? Ela não é uma festa cristã, embora que muitas igrejas cristãs a tenham no seu calendário litúrgico, né? Como as igrejas católicas, anglicanas, ortodoxas, elas têm um calendário litúrgico e elas criaram as festas cristãs e juntaram com algumas festas judaicas. Mas o fato da Páscoa em si, dessa celebração, não é nocivo, né? Celebrar a Páscoa em si não é nocivo. Não é nocivo. Não é nocivo, porque relembra, é uma semana importante para relembrar o sacrifício de Jesus, porque o sacrifício de Jesus foi exatamente na semana da Páscoa. Então, não é nocivo. E, por sinal, algumas igrejas evangélicas fazem cantatas de Páscoa, aproveitam para pregar sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus. Não há nenhum mal nisso, né? O problema é a interpretação. E o que você vai fazer com a Páscoa, né? Porque, na realidade, a festa representa a morte do Cordeiro. Não tem nada a ver com ovo, não tem nada a ver com coelho. O problema é o Cordeiro. Aquela festa da Páscoa apontava para o Cordeiro que havia de vir. Assim como o Cordeiro animal, o sangue do Cordeiro, salvou os israelitas do anjo destruidor, o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário na Páscoa, no período da Páscoa, foi o sangue da expiação. Foi o sangue que foi derramado para nos livrar da destruição, assim como o sangue do Cordeiro livrou os israelitas da destruição. Então, nós somos salvos pelo sangue de Cristo. Como eu já disse, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador, esse está liberto da condenação do pecado. O anjo da destruição não vai mais passar sobre sua vida, porque Páscoa quer dizer passar por cima. Então, a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Cristo é nossa Páscoa. Ele foi sacrificado. A morte de Cristo, Ariel, foi substitutiva, foi vicária. Ele pagou a minha dívida, ele pagou a sua dívida no Calvário, ele pagou a dívida da humanidade. Então, lá no Calvário, o nosso Cordeiro foi imolado. Que dívida é essa, pastor? Que dívida é essa? Olha, a dívida, o próprio Pai Nosso, Jesus disse que quando nós orássemos, disséssemos: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas. Essas dívidas são os nossos pecados. O pecado é uma dívida contra Deus. E essa dívida foi paga na cruz. Cristo veio pagar essa dívida. Por sinal, em Colossenses 2:14, diz que nós tínhamos uma duplicata, nós tínhamos uma cédula diante de Deus. Cada pessoa deste mundo tem uma cédula diante de Deus, uma duplicata dos seus pecados. Mas, maravilhosamente, está escrito em Colossenses 2:14, que no Calvário, justamente na Páscoa, Cristo riscou a cédula e cravou na cruz. Então a dívida foi paga no Calvário. Pelo sacrifício vicário de Cristo. Então quem aceita Cristo como seu Salvador, sua dívida está paga. Não vai mais responder diante de Deus pelos seus pecados, pelas suas dívidas espirituais. Então é essa maravilha da Páscoa que infelizmente o povo não sabe.
É verdade. Entra ano, sai Muita ano, gente não sabe, ouve falar que Jesus morreu, ouve falar na Páscoa, mas não sabe que Cristo no Calvário foi o nosso Cordeiro substituto que pagou a nossa dívida. E que essa Páscoa, ela deve ser diariamente, então, na vida da Diariamente, humanidade. na vida do cristão, né? Não temos nada contra a celebração anual, não temos nada contra as igrejas litúrgicas, né? Cada igreja tem a sua herança litúrgica, histórica, nós não temos nada contra. Todavia, que essa celebração fizesse um efeito, que essa celebração tivesse um fruto, que refletisse para as refletisse, que as pessoas realmente tivessem uma Páscoa, uma passagem, que saíssem do cativeiro do pecado e passassem para uma nova vida. Oxalá que isto acontecesse. Pastor, eu quero saber um pouquinho, o senhor é muito jovem ainda, né? E assumiu uma responsabilidade no final do ano passado e de se tornar, né? Foi aclamado presidente das Assembleia de Deus no estado de Alagoas, com a morte do querido pastor Neco. O senhor assumiu uma responsabilidade. Como é que é assumir uma igreja centenária, uma igreja que está passando os 100 anos no nosso estado? Como é que é? Pesa um pouco nos ombros? Ariel, pesa e pesa muito. Primeiro porque nós tivemos, durante 29 anos, um presidente da envergadura do saudoso pastor José Antônio, e eu tenho dito nas entrevistas que têm sido feitas a mim, que o pastor, eu entrei, mas o pastor não saiu. Eu entrei na presidência da igreja, mas o pastor Neco não saiu, vai perdurar por muitos anos a sua figura, o seu carisma, a sua maneira de trabalhar, durante talvez mais de uma geração. Então eu entrei, mas ele não saiu. Então o peso é grande, a responsabilidade é grande, mas Deus disse, quando Moisés morreu, Deus disse a Josué: Moisés, meu servo, é morto. Agora a responsabilidade é sua, minha obra não pode parar e você, Josué, vai continuar. Você vai entrar na terra com este povo. Então Deus disse: não temas, nem te apavores, porque assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Esta é a minha esperança, de que o Deus que foi com os pastores que já passaram, desde Otto Nelson até o pastor José Antônio, que esse Deus maravilhoso, assim como foi com eles, seja conosco, para que demos prosseguimento ao trabalho. Pois é, eu sei que atropelei um pouquinho, eu queria fazer essa pergunta exatamente no final da entrevista, mas eu quero saber só uma coisa bem rapidinho, em relação ao comer carne ou peixe. Como é que o senhor vê e qual a orientação que o senhor dá para os cristãos? Muito bem. Ariel, como disse a você, a igreja primitiva não celebrava festas nenhuma judaicas. Isso surgiu no final do 2º século, já para o 3º século, e essa penitência de não comer carne surgiu com os monges. Os monges, eles se penitenciavam, eles faziam penitência, e eles mesmos criaram que a carne é muito saborosa, e como castigo à sua carne, eles deixavam de comer carne. E durante o dia, só comiam carne à noite. Depois, muitos séculos depois, foi que foi criada, foi instituída na igreja, essa doutrina de se comer peixe durante a Quaresma, durante a Semana Santa, durante a Páscoa. Todavia, não tem nenhum fundamento bíblico, é puramente tradição que surgiu no transcorrer dos séculos. Muito bem, eu conversei aqui com o pastor Orisvaldo Nunes, pastor presidente das Assembleias de Deus em Alagoas, dando umas explicações. Ele que é um homem muito didático, né? A gente consegue entender perfeitamente toda a explicação, só não aprende quem não quer, né? Quem não quer aprender, mas muito bem colocado mesmo. E a gente agradece que Deus continue lhe inspirando, lhe dando muito entendimento, força para continuar tocando esse barco, né? Essa responsabilidade. E muito obrigado por o senhor que é muito ocupado. Eu esperava até que a produção não fosse conseguir, mas a produção conseguiu ontem marcar com o padre Érico, hoje com o pastor Orisvaldo Nunes, dando explicações sobre a Páscoa para nós cristãos, tá certo? Muito obrigado mesmo. E você que acabou de chegar, acabou de ligar a televisão, por
volta das 13, 14 horas, já vai estar lá no YouTube a entrevista completa com o pastor Orisvaldo Nunes, falando da Páscoa, da importância, do significado da Páscoa para os evangélicos, para os cristãos. Portanto, pastor Orisvaldo, muito obrigado, viu? Nós aqui agradecemos, desejamos uma feliz Páscoa para aqueles que celebram e que essa Páscoa se torne uma realidade na vida deles, e estamos à disposição desta conceituada emissora. Muito obrigado. Gente, olha, e hoje acontece o espetáculo infantil Era Uma Vez. Na história, a pequena Lili terá que enfrentar uma perigosa missão ao lado de Branca de Neve, Cinderela e a Bela Adormecida. O cenário é a floresta amazônica e a pauta, a preservação da natureza. O espetáculo Era Uma Vez será apresentado no Teatro Deodoro a partir das 4 horas da tarde. Ingressos e mais informações pelo telefone 99620-8772. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado por você permitir que o reverendo Orisvaldo Nunes, Ariel Fernandes e toda a equipe da TV Mar estivesse na sua casa por alguns minutos. Você não vai pegar nesse controle agora. Muito obrigado, porque você vai ficar com o apresentador Mauro Vedechini com o programa Alagoas Empreendedor. Obrigado, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.